Bom, então sobre o músculo estriado esquelético. A gente vê que o músculo estriado esquelético vai compor ali cerca de 40% daquilo que é a massa total do nosso corpo e está localizado ali conectando os ossos, né? Por isso que ele se chama estriado esquelético. Ele vai ser importante em diversas funções da nossa vida, como por exemplo o movimento, a prática de exercícios, manutenção da postura e tudo isso, evidentemente, é produzido pelo movimento, né? Então, como ele vai produzir esse movimento? Conectando um osso ao outro, aqui, conectando ele está entre dois ossos, e na medida em que esse músculo se contrai, ou seja, na medida que ele encurta, ele aproxima ou afasta esses ossos, certo? Então a gente vê que ele se fixa em dois ossos. Normalmente, essa fixação proximal dele é o que a gente chama de origem, origem do músculo. E a inserção distal dele é o que a gente vai chamar de inserção. A fixação distal do músculo vai ser a nossa inserção, certo? Normalmente, uma regrinha para lembrar disso é porque normalmente o osso em que está a origem do músculo é o que vai ficar parado durante o movimento. E aquele osso em que está a inserção do músculo é o que vai se deslocar. Então, imagina que esse osso aqui vai fazer esse movimento. Ou também, na medida em que ele relaxa, ele pode fazer esse movimento, enquanto esse osso aqui fica parado. Então, o osso em que está a origem do músculo vai ficar parado, via de regra, e o osso, esse aqui que se desloca, vai estar a inserção do músculo. E normalmente a origem é proximal e a inserção é distal, certo? Então, agora um pouquinho daquilo que é a estrutura do músculo estriado esquelético, certo? Então, aqui a gente pegou um pedaço de músculo, tudo isso aqui, e a gente vai fazendo uma análise do macro ao micro, certo? Então, vamos ver aquela estrutura geral e depois vamos aprofundando para ver o que tem dentro do músculo de fato. Bom, aqui a gente vê um pedaço de músculo, esse aqui em vermelhinho, e a gente nota que aqui, superficialmente ao músculo, tem uma camadazinha de tecido conjuntivo que vai envolver todo o músculo, que a gente chama de epimísio. Então, essa camada mais externa de tecido conjuntivo vai ser o epimísio. E dentro desse músculozão geral envolvido pelo epimísio, a gente nota que dentro a gente tem várias estruturazinhas, essas aqui destacadas em roxo. Essas estruturas são chamadas fascículos, certo? Então, um músculo é constituído por diversos fascículos. Aqui eu destaquei um, certo? Então, aqui a gente vai ter o nosso fascículo. Vários fascículos vão constituir esse músculo, certo? E os fascículos são envolvidos também por uma camada de tecido conjuntivo. Então, aqui, envolvendo cada fascículo, essa camadazinha roxa, envolvendo cada fascículo, a gente tem o perimísio, certo? Então, o epimísio está envolvendo todo o músculo, o perimísio vai envolver cada fascículo. Lembra que o músculo é um conjunto de fascículos. E como eu falei, a gente vai do macro ao micro. Então, aqui a gente tem envolvido por essa laminazinha roxa um fascículo, certo? Mas a gente nota essas estruturas dentro do fascículo, né? Aqui destacadas em azul. Cada estruturazinha dessa é a própria célula do músculo. Então, aqui eu destaquei, aqui a gente tem várias, ó. Lembra que essa estrutura roxa é um fascículo e aqui dentro do fascículo a gente tem as células musculares. Só que normalmente a gente não chama de célula muscular. A gente vai chamar cada estrutura dessa de fibra. Fibra muscular. Então, célula e fibra muscular dá no mesmo, mas normalmente a gente denomina de fibra muscular. Então, dando uma recapitulada, uma fibra muscular, quando em conjunto, ou seja, várias fibras musculares, vão formar um fascículo. E aqui a gente vê que vários fascículos vão formar o que a gente tem como o músculo em si. O músculo em si vai estar revestido pelo epimísio. Os fascículos lá dentro do músculo vão estar revestidos pelo perimísio. E dentro dos fascículos a gente tem as fibras musculares ou células, né? Mas preferencialmente as fibras musculares
que vão estar envolvidas, por sua vez, por outra camadinha de tecido conjuntivo. E aqui, como ela está mais interna, a gente pode chamar de endomísio. Então, basicamente, essa é a estrutura geral do músculo. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, aqui vamos pegar aquilo que é a nossa fibra muscular e vamos dar um zoom nela, certo? Então, a gente vai ver mais ou menos isso aqui, nossa fibra ou célula muscular. A gente nota que ela é multinucleada, né? E revestida, como a gente já viu, pelo endomísio, um tecido conjuntivo. E o que a gente tem dentro dessa fibra? A gente vê que é um conjunto, né? Várias coisinhas vão formando uma coisinha maior e essa é a lógica, basicamente, do músculo. Então, aqui não poderia ser diferente. Dentro daquilo que é a fibra muscular ou célula muscular, a gente tem essas estruturas proteicas aqui. Essas estruturas a gente chama de miofibrilas. São vários conjuntinhos proteicos formados por outras estruturas, por sua vez, que a gente vai ver. Tudo é como se fosse um saco de canudo, né? Imagina que é um saco de canudo. Vários canudos vão formar o músculo, outros canudos melhores vão formar os fascículos e outros canudos menores ainda, que são as nossas miofibrilas, vão formar a fibra muscular em si. E o que a gente vai ter? A gente vai ter que essas miofibrilas são constituídas por unidadezinhas menores. A gente pode ver aqui, ó, essas unidadezinhas aqui, ó. Essas unidades é o que a gente chama de sarcômero. Esse nome é importante que se tenha em mente, porque é ele que determina a unidade funcional do músculo. Então, cada trechinho desse, ó, entre essas coisinhas verdes, é o que a gente determina de sarcômero. E agora vamos dar uma olhada na estrutura do próprio sarcômero. Então, ó, vou pegar um sarcômero desse aqui, lembrando que um conjunto de sarcômeros vai formar as miofibrilas, certo? Então, vários sarcômeros juntinhos vão formar as miofibrilas. E a gente tem que o sarcômero é basicamente a unidade funcional do músculo. E a gente já vai ver como, porque é o sarcômero que se contrai. A gente vai ver como se dá essa contração e o que determina o sarcômero ser a unidade funcional do músculo, certo? Mas o que é a estrutura do sarcômero? É isso aqui. A gente vê que aqui, conectando vários sarcômeros, a gente vai ter uma proteína filamentosa que a gente vai denominar de disco Z. Todo espaço entre dois discos Z é o que a gente vai denominar de sarcômero, certo? Então aqui, ó, a gente dá um zoomzinho. Esse espaço entre os discos Z é um sarcômero. Esse outro espaço entre os discos é outro sarcômero. Aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Então, todo espaço entre dois discos Z consecutivos vai ser isso aqui tudo, que é o que a gente denomina de sarcômero. Então, o disco Z vai delimitar e também vai unir vários sarcômeros para a formação da miofibrila, certo? O que mais a gente tem aqui? Esse filamento central aqui, destacado em vermelho, é o que a gente vai ter como a nossa miosina. Esse nome já deve ser bem comum, né? Tudo que a gente fala de músculo, a gente fala em miosina e actina, e pronto, aqui está a nossa miosina. A miosina é o que a gente tem como chamado filamento grosso, certo? Então, filamento grosso ou miosina, certo? Vai ser importantíssima para a contração muscular. Vê aqui, nota essas cabecinhas da miosina, certo? Saindo do corpo dela. A gente vai ver a importância dessas cabeças da miosina. E aqui, pertinho da miosina, a gente tem nossos filamentos finos, ou actina, certo? Nossos filamentos finos, ou actina, tá bom? E a miosina não fica aqui flutuando, certo? Ela tem uma proteínazinha que a conecta ao disco Z. Então, ó, aqui a gente tem uma proteínazinha que funciona como uma espécie de mola, certo? Que vai conectar aqui, em todos os lugares tem isso, certo? Da miosina conectando ao disco Z, que vai funcionar como uma espécie de mola. Lembra que isso aqui vai contrair, ó. A gente tem aqui ele bem esticado e ele vai passar por esse processo aqui, que é a contração. Olha como ele encurta. Esse é o encurtamento do sarcômero que vai encurtar todo o músculo, certo? Então, ó, essa proteínazinha aqui, ó, vai funcionar como uma mola. Aqui ela está bem comprimida e aqui ela está bem esticada.
Então, na medida em que o músculo vai se contraindo, essa distância dela, o tamanho dela vai se alterar, como uma espécie de mola mesmo. E como é o nome dessa proteínazinha? Essa proteína é um nome bem feiozinho, vai se chamar titina, tá? Feio, mas simples de lembrar, né? A titina vai conectar os filamentos grossos, ou a miosina, àquilo que é o nosso disco Z. Então, só mais uma vez, isso aqui é o que vai determinar toda a nossa função muscular, certo? Justamente esse trabalhozinho, a gente já vai ver como isso acontece, mas esse trabalho de encurtamento, note que aqui a gente tem o mesmo sarcômero, mas ele foi encurtado. É isso que vai acontecer no músculo. Ó, a gente tem um músculo com determinado tamanho e à medida que os sarcômeros vão encurtando, esse músculo também vai encurtando e vai havendo aproximação, ou quando ele relaxa, vai havendo distanciamento entre esses dois ossos. E assim que é produzido o movimento. Só por isso aqui, essa mudança conformacional, que a gente mais uma vez já vai ver como acontece, que vai produzir todo o nosso movimento. Agora, se a gente der um zoom nesses filamentos grossos, lembra que é o filamento de miosina. É mais ou menos isso que a gente vai ver. A gente vê que a miosina é formada por diversas cadeias pesadas que vão formar justamente aquilo que é o corpo da miosina. Então, toda essa parte aqui mais grossinha vai ser aquilo que a gente denomina de corpo da miosina, certo? E aqui a gente vê que a gente tem algumas cadeias leves. Então, nessas pontinhas, nessas projeções, a gente vai ter algumas cadeias leves, tá? E essas cadeias leves vão acabar formando algumas estruturas. Aqui, ó, essa pontinha mais projetada, mais grossa, né, mais encorpada, vai ser o que a gente chama de cabeça da miosina. Então aqui, cabeça da miosina. E a gente vai ver que ela que tem um papel principal, digamos assim, naquilo que é a contração muscular. E unindo a cabeça ao corpo da miosina, a gente tem outra estrutura, que aqui nada mais é do que o braço da miosina. Então aqui é um humanozinho, né? Tem corpo, braço e cabeça, a miosina, tá bom? E isso que é a cabeça mais o braço, a união desses dois é o que a gente vai denominar de ponte cruzada, certo? Então, cabeça mais braço da miosina é o que a gente denomina de, lembre bem desse nome, muito importante, ponte cruzada. Então, essa é a miosina. Cadeias pesadas vão formar o corpo e algumas cadeias leves vão formar essas projeções que a gente tem como cabeça e braço ou pontes cruzadas. Pronto, visto a estrutura geral da miosina, agora vamos pegar aqui, ó, e dar um zoom naquilo que é a actina. Bom, aqui está a estrutura da actina, um pouquinho mais complexa, mas também super simples de entender. A actina, na verdade, é formada por 3 tipos de proteína, certo? Então, aqui, ó, a gente vê essas mais escuras, são o que a gente chama de própria actina, mas é um tipo especial. Actina chamada F. Então, a actina F, duas hélicezinhas dela vão se enrolar e formar mais ou menos essa estrutura aqui, certo? Então, a actina F dentro daquilo que a gente denomina de própria actina. Esse filamentozinho roxo vai ser o que a gente chama de tropomiosina. Estranho, né? Um negócio com o nome de miosina dentro da actina. Mas é isso aí. Esse filamentozinho roxo é o que a gente chama de tropomiosina. E esse complexo proteico aqui, esse amarelinho, é outro nomezinho que a gente vai chamar de troponina, certo? Então, o filamento de actina é, na verdade, formado por 3. Primeiro, a actina F, a tropomiosina e a troponina, certo? Que vão formar os filamentos de actina. E por que são importantes todos esses filamentos? A gente vai ver que esses filamentos de actina F
tem muita, mas muita vontade de se ligar àquilo que são as cabeças da miosina. Então, eles têm muita intimidade, digamos assim. Então, sempre que a actina estiver exposta, a actina F estiver exposta, a cabeça da miosina vai se ligar a ela. Mas isso geraria contração, e a gente não quer contração o tempo todo. Então, a tropomiosina vai acabar cobrindo alguns sítios de ligação aqui na actina. Então, a gente teria alguns sítios de ligação que, se não fossem cobertos, permitiriam que a miosina se ligasse a eles. E a gente não quer contração o tempo todo. Então, a tropomiosina vai cobrir esses sítios de ligação, certo? E a troponina, o que ela vai fazer? Ela vai basicamente se ligar à tropomiosina e também se ligar à actina, certo? E quando for necessária a contração, a gente vai ver, ela vai deslocar a tropomiosina e aí vai liberar esses sítios ativos aqui na actina, certo? Então, a troponina tem 3 unidades, como a gente vê aqui. Uma dessas unidades vai se ligar à tropomiosina, outra unidade vai se ligar à actina F e a outra actina F, só actina F, não C, actina F. E a outra unidade da troponina vai se ligar ao cálcio, certo? Então, quando o cálcio chega aqui e se liga à troponina, ela vai deslocar, vai tirar essa bandinha roxa, vai deslocar um pouquinho, e aí os sítios de ligação da actina F ficarão livres. E assim, a miosina pode se ligar a esses sítios e produzir a nossa contração, certo? Então, a gente tem aqui, ó, quando a troponina tirou a miosina, a tropomiosina, a miosina, a cabeça da miosina, vai se ligar aqui, ó, e vai funcionar como, imagina um remo com barro, certo? Ela se liga aqui e vai puxar para esse lado, mas lembra, a gente rema, bota o remo na frente e puxa lá para trás. Na medida em que puxa lá para trás, essa parte se desloca, nosso barco vai para frente, certo? Então, cada cabeça se liga aqui, elas vão se deslocar para cá, fazendo com que esse filamento se aproxime do disco Z. Não é isso que a gente tem? Aqui não está bem afastado. E quando ela se conecta, não aproxima bastante? Essa é a nossa contração. Então, aquilo foi só uma visão geral, só para a gente ir pegando a ideia de como vai funcionar a contração. Agora a gente vai ver especificamente, desde o começo da contração até a contração em si, desde os impulsos que mediam, que estimulam essa contração, até o que acontece lá no músculo mesmo, certo? Então, aqui a gente vê que a gente vai ter um neurôniozinho motor enviando potenciais de ação, enviando impulsos nervosos até o nosso músculo. Se a gente olhar isso aqui, essa junção da fibra nervosa com o músculo, a gente tem um nomezinho para isso. A gente chama isso de placa motora, certo? Então, nada mais é do que a junção da fibra nervosa lá no músculo. Vamos pegar essa placa motora e dar um zoom nela. Ó, é isso que a gente vai ver. Aqui a gente tem a nossa fibra nervosa e aqui a gente tem a membrana da nossa fibra muscular. Então, aqui a gente tem nossa fibra ou célula, lembra? Dá no mesmo, fibra muscular. Então, o que vai acontecer aqui nessa junção? Primeiro, lembra que aqui a gente tem uma fibra muscular, então ela vai liberar uma fibra nervosa, perdão. Então, ela vai liberar diversas moléculas de neurotransmissor. E que neurotransmissor é esse? A gente tem aqui acetilcolina, certo? Então, a fibra nervosa vai liberar, depois de mandar seu potencial, vai liberar aqui diversas moléculas de acetilcolina. E essa acetilcolina vai se ligar nesses receptores. Esses receptores são receptores iônicos, certo? Então, quando recebem esse neurotransmissor, eles vão se abrir e permitir a passagem de diversos íons por eles, certo? Então, aqui, ó, vão entrar diversos íons. E o que acontece? Esses íons são, em sua maioria, íon sódio, tá? Então, muito íon sódio vai passar do espaço extracelular, íon sódio, para o espaço intracelular, tá bom? Então, aqui vai encher de íon sódio, tá? Muito sódio aqui. E o que acontece? Íon sódio é um íon positivo.
Então, essa membrana, lembra que antes ela era negativa? Agora ela vai ficar positiva. Esse é o processo que a gente chama de despolarização. Então, a gente tem a entrada desses íons sódios que vão despolarizar nossa membrana. E o que acontece? Essa despolarização vai seguir aqui por toda a nossa membrana e vão acabar entrando, essa despolarização vai acabar entrando nessas projeções da membrana da fibra muscular. Essas projeções são bem específicas do músculo. Elas se chamam túbulo ou túbulos T, tá bom? Túbulos T. São projeções, invaginações daquilo que é a membrana da fibra muscular para dentro da própria célula, certo? Então, ela vai invaginar. E o que acontece? Na medida em que essa despolarização vai chegando aqui, nesses túbulos T, ela ativa essa pequena moléculazinha, essa pequena proteína, que se chama receptor DHT, ou dihidropiridina, certo? Que é esse receptorzinho aqui. Ele vai ser ativado por essa despolarização. E o que acontece? Quando esse receptor de dihidropiridina, ou DHT, for ativado, ele vai puxar esse carinha aqui. Nota que esse carinha está funcionando como uma espécie de rolha, né? Para essa outra estrutura grandona aqui. Então, quando esse receptor DHT é ativado, ele vai puxar esse outro carinha aqui. E esse carinha aqui é chamado de receptor do canal de hianodina, certo? Nomes bem chatinhos, mas isso no instante a gente pega. Pronto, a despolarização veio aqui, atuou no receptor DHT, que puxou esse outro carinha, o receptor do canal de hianodina. Então, esse carinha sai daqui. E agora esse espaçozinho vai ficar aberto. E o negócio que estava aqui nessa estrutura vai poder sair. E o que é essa estrutura e o que era esse negócio que estava aqui dentro? Essa estrutura é bem característica dos músculos, certo? Lembra que numa célula comum a gente tem o nosso retículo endoplasmático? Aqui a gente vai ter o retículo sarcoplasmático. Certo? E aqui ele tem uma função bem diferente. Lembra desse nome? É fácil, né? Retículo endoplasmático de uma célula comum. A gente lembra que no músculo a gente tem os sarcômeros, então retículo sarcoplasmático. E aqui ele tem uma função muito especial mesmo. É importantíssimo lembrar disso. Esse retículo sarcoplasmático vai guardar muito cálcio, certo? Então aqui dentro ele tem muito cálcio, uma concentração enorme, absurda de cálcio. E quando acontece isso, esse receptorzinho aqui sai daqui, esse cálcio vai ficar livre para sair desse retículo sarcoplasmático. E aí ele vai chegar nas células, na própria célula, né? Que ele está dentro da célula, óbvio, ele está dentro da membrana. Mas esse cálcio está isolado daquilo que é o resto da função da célula. Ele está aqui dentro, ele não saía daqui de dentro. Mas quando a despolarização chegou aqui, nesses túbulos T, ativou o DHT, que puxou esse receptorzinho, que funcionava como uma espécie de rolha, né? Uma espécie de trava. Quando ativou isso, esse cálcio ficou propício para sair, certo? Então ele saiu, que a concentração dele era muito grande aqui e pequena no próprio citoplasma. Mas a partir desse momento, ele pode sair e vai funcionar, como a gente já viu um pouquinho, uma prévia, um spoiler da contração muscular. Esse cálcio vai ser importantíssimo na contração. Então, a partir desse momento, eu tenho muito cálcio aqui no citoplasma. Porque esse cálcio não funcionava de nada ali dentro, ele não estava atuando. Mas agora que ele está no próprio citoplasma, eu posso ter a função dele. Então aqui ó, a gente vê que esse cálcio vai se dirigir lá aos próprios sarcômeros. Lembra que uma fibra muscular é cheia de miofibrilas, né? Essas miofibrilas aqui são um conjunto de sarcômeros. Cada estrutura dessa, entre discos esses, certo? Vai ser um sarcômero. Então o que acontece? Como a gente já viu um pouquinho, mas não custa nada a gente repetir, né? Aquele cálcio vai vir aqui, cálcio, vai vir aqui, certo?
vai se ligar a quem é esse carinha aqui? É a nossa troponina, certo? O cálcio vai se ligar à troponina e vai haver uma alteração conformacional dessa troponina. Ela vai puxar essa outra estrutura aqui, que quem é? É a tropomiosina. Então, a troponina, quando se ligar ao cálcio, vai puxar a tropomiosina. E quando ela puxa a tropomiosina, libera os sítios ativos da actina F, não é isso? Então, agora que o cálcio chegou, trabalhou aqui na troponina, que mexeu a tropomiosina, a gente tem a liberação dos sítios ativos da actina F. E aqui, a cabecinha da miosina, que tem muita intimidade, tá louca para se ligar ali nos sítios ativos, vai se ligar esses sítios ativos. Agora eles não estão mais cobertos pela tropomiosina. Então agora eu vou poder ter essa ligação aqui. E o que vai acontecer? Imagina que essa é a conformação inicial da ponte cruzada. Lembra? Ponte cruzada, braço e cabeça da miosina. Então, essa é a minha conformação inicial. Agora vamos só olhar para a miosina um pouquinho, tá? Dá uma atenção aqui. Essa é a minha conformação inicial e essa é a minha conformação final. Percebe, né, que essa cabeça aqui está mais inclinadinha e essa aqui está mais em pé, não é isso? O que acontece? Uma molécula muito especial vai chegar aqui, ó. Uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato, e vai engatilhar essa cabeça aqui. Então, essa cabeça na conformação inicial está sofrendo essa ação do ATP, ela está engatilhada. É como se ela tivesse assim, eu dei uma puxadinha, o ATP dá uma puxadinha e ela fica assim, meio que deitada, certo? E o que acontece? Quando ela está nessa conformação, é que ela vai se ligar à actina F. Então, imagina que aqui eu tenho a actina. Quando ela está assim, engatilhada pelo ATP, ela se conecta à actina F. Então, esse estado aqui está conectado à actina F. E depois, quando a quebra desse ATP, então esse ATP vai posteriormente ser quebrado e vai formar o ADP, adenosina difosfato. Quando ele quebra, ele libera essa cabeça. E essa cabeça vai voltar para a conformação inicial dela. Ou seja, ela vem para cá. Ela estava engatilhada aqui e agora ela vai fazer esse movimento aqui. E vai ficar como? Assim, não é isso? Então, quando ela estava nessa posição, fez esse movimento, ela fica assim, na conformação final. E lembra que ela estava ligada aqui à actina. Quando ela fez esse movimento, ela empurrou a actina, certo? Então, ela estava engatilhada, ligada ao ATP. Esse ATP foi quebrado, virando ADP, e essa moléculazinha puxou lá para frente a actina. Agora ela ficou assim, tá com ADP, não está mais ligada à actina, tá bom? Então, esse é o mecanismo mais molecular, digamos assim, daquilo que é a contração. Ela estava ligada aqui, engatilhada. Quando quebrou o ATP, fez esse movimento aqui, ela ficou nessa conformação e aqui a gente vê, né? Na figura é bem lógico como fica. Ela, na medida que estava nessa posição deitadinha, foi para essa aqui, a gente vê ó, o deslocamento da cabeça. Imagina que aqui é a cabeça da miosina. Ela foi deslocada, a miosina que estava, a actina que estava aqui, foi deslocada para cá. Então é isso que acontece na contração muscular em si. É aquela história, imagina como um remo, tá bom? Então aqui, ó, imagina que essa miosina é nosso barco e a cabeça dela vai ser nosso remo. A gente rema, coloca o remo lá na frente, puxa o remo lá para trás. E quando a gente puxa o remo lá para trás, nosso barco vai lá para frente, tá bom? Então é assim que a miosina vai se mexer. Lembra que o remo vai no mesmo sentido da actina, certo? Então ele puxa a actina lá para trás, fazendo com que o nosso barco, nossa miosina vá para frente. Então aqui a gente percebe com o tanto de importância que tem a contração, tem também grande importância o relaxamento, certo? Porque
para ver a contração, eu tenho que também depois relaxar, porque nada adianta eu contrair e passar o resto da vida contraído, né? As funções da musculatura esquelética não seriam válidas se eu contraísse e não conseguisse relaxar posteriormente. Então a gente vai ver como esse relaxamento se dá, da mesma maneirazinha de como a gente viu a contração, certo? Então o que vai causar o relaxamento? Para a gente, assim, de um modo bem intuitivo, lembrar da contração e a gente vê que o contrário é o que vai causar o relaxamento. Então a gente lembra que foi a entrada de cálcio na célula que causou a contração, né? O cálcio vem aqui na actina, permite com que a miosina se ligue. Então, lembre-se disso, o ponto principal do relaxamento é a retirada de cálcio daquilo que é o citosol dessa célula muscular, né? O sarcoplasma, melhor dizendo. Então, a gente lembrando que o cálcio é o principal fator da contração muscular, a gente sabe que a falta do cálcio vai causar o relaxamento. E o que causou primeiramente a entrada de cálcio nessa célula? A gente lembra que foi a despolarização, né, lá da fibra nervosa que jogou acetilcolina, despolarizou e veio aqui fazer sua ação, não é isso? Então a gente tem que reverter essa despolarização. A fibra nervosa nesse ponto já parou de trabalhar, certo? Então ela não está mais despolarizando, mas aqui o interior ainda está positivo. A gente não quer que fique mais positivo para fechar os meios de entrada de cálcio nessa célula, certo? Então aqui que vai entrar esse carinha aqui. Esse carinha a gente chama de ATPase, certo? Nada mais é do que a famosíssima bomba de sódio e potássio, tá bom? Então o que ela faz mesmo? Ela joga 3 sódios para fora e bota 2 potássios para dentro. E assim, com a ação dessas bombas que gastam energia, então a gente está vendo que nesse meio do relaxamento a gente também vai gastar energia. A gente vai jogar esses 3 sódios para fora, esses 2 potássios para dentro e assim a gente vai revertendo essa despolarização, vai repolarizar a nossa célula. Ela vai voltar a ficar com seu interior negativo, tá bom? E quando esse receptor fica negativo, quando essa membrana, melhor dizendo, fica negativa, a gente vai ter a ação aqui nesse receptor, como é o nome dele? Receptor DHT, tá? Ele vai atuar de novo naquele receptor e vai fechá-lo. Lembra a nossa rolhazinha que está fechando o retículo endoplasmático? Quando essa célula se repolariza, ele age nesse carinha aqui e fecha o nosso retículo endoplasmático. Quando o retículo endoplasmático está fechado, o cálcio que está aqui dentro consegue sair? Não consegue. O cálcio fica aprisionado. Eu não vou ter mais cálcio saindo para cá e promovendo lá a contração. Então, só essa repolarização já vai ajudar com que o cálcio não vá para o citosol, para o sarcoplasma e atue na contração. Então, esse cálcio vai ficar aqui preso, sim, tá bom? Pronto, agora a gente está impedindo que mais cálcio entre naquilo que é o nosso sarcoplasma, né? Que é o citoplasma da célula muscular. Mas a gente lembra que na contração já saiu muito cálcio daqui, tá? Então a gente tem que jogar esse cálcio de volta. E a gente joga de volta para onde? Para o retículo sarcoplasmático. Então já tinha muito cálcio aqui. Eu impedi que saísse mais daqui, tá bom? Eu fiz esse impedimento, mas muito cálcio já tinha saído. Então eu tenho que mandá-lo de volta para cá, né? Para assim ele não ficar lá no sarcômero, enchendo o saco, fazendo a contração. Então eu mando esse cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático de novo. E quem é que faz isso? É a bomba de cálcio, tá bom? Então a bomba de cálcio vai pegar todo aquele cálcio que está aqui no sarcoplasma e vai mandar de volta para o retículo sarcoplasmático. Assim, todo esse cálcio que estava aqui agindo na contração vai voltar por intermédio dessa bombazinha aqui. E como é bomba, a gente lembra, né, da bomba de sódio e potássio, ela vai gastar energia, ATP. Engraçado, olha o tanto de energia já funcionando aqui na bomba de sódio e potássio e agora nessa bomba de cálcio. A gente também vai usar energia para bombear esse cálcio aqui para dentro, certo? Então, muita energia já para a gente relaxar. Interessante isso, né? A gente gasta muita energia tanto para contrair como para relaxar. Então, pronto, eu impedi que mais cálcio entrasse no sarcoplasma
E agora eu estou mandando o cálcio que já tinha entrado de volta para o retículo sarcoplasmático. Isso vai deixar cálcio aqui? Não vai, certo? Todo o cálcio vai ser bombeado para cá, pelo menos boa parte dele. E nada de cálcio vai entrar no sarcoplasma. Todo ele está aprisionado aqui. E logo, com essa falta de cálcio aqui atuando na troponina, a gente vai ter a contração? Não, porque o cálcio não está se ligando aqui. Então a troponina não vai mexer na tropomiosina, tá? Então a tropomiosina vai continuar. O que é o trabalho dela? É cobrir os sítios de ligação, né? Os sítios ativos da cabeça da miosina, tá bom? Então ela vai cobrir os sítios na actina F e vai impedir com que a miosina se ligue a ela. Só a título de curiosidade, a gente tem um quadro chamado de rigor mortis, tá bom? Isso é um quadro que quando as pessoas morrem normalmente, elas ficam com os músculos rígidos. E por que isso acontece? Porque, olha, quando a gente morre, evidentemente a gente não tem mais ação dessas bombas, tá bom? Nem a bomba de sódio e potássio, nem a bomba de cálcio vai funcionar mais. E o que acontece? Sem a função dessas bombas, a gente vai conseguir impedir, ou melhor, a gente vai conseguir bombear esse cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático? Não, essa bomba encerrou sua atividade quando a gente morreu, não é isso? Então, esse cálcio não vai conseguir entrar aqui no retículo sarcoplasmático. Então, ele vai ficar vagando aqui. E o cálcio vagando aqui, ele se liga à troponina. E aí, libera os sítios ativos da actina F e permite que a miosina se conecte à actina F. Então, nesse quadro de rigor mortis, por essa dificuldade de retirar o cálcio ali do sarcoplasma, a gente vai manter essa contração. Então, os músculos vão ficar todos como se fossem rígidos, como se fossem propriamente contraídos. Porque aqui é uma afinidade química que a cabeça da miosina tem com a actina, certo? Então, não vai precisar de energia para se manterem unidos. Tem muita afinidade entre elas. Então, como esse cálcio vai estar aqui, só alterando isso aí, não vai precisar de energia para se manter conectado, mas não vou conseguir relaxá-lo, por isso que os músculos ficam rígidos. Então, essa foi a aula sobre músculo e contração muscular.